É interessante observar a estatística do jogo, nem sempre os números falam, nem sempre os números dizem muita coisa, né? Eu não gosto muito de olhar para os números do jogo, mas dessa vez os números traduzem o que foi o jogo e, acima de tudo, traduzem também a mudança de estilo desse time do Flamengo muito rapidamente. Depois de uma semana no comando do Leonardo Jardim, você já consegue observar características diferentes, um modelo diferente de jogo em relação ao que era sob o comando do Felipe Luiz. Bom, 14 chutes a gol contra 13 chutes a gol do Cruzeiro, que mostra um equilíbrio muito grande. 5 chutes no gol, né? 14 finalizações do Flamengo, mas 5 chutes no gol, contra 4 chutes no gol do Cruzeiro. Equilíbrio muito grande. Agora, posse de bola, olha só que interessante. O Flamengo teve 44% de posse de bola apenas, o que é raro no time do Flamengo. 56% de posse de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro teve muito mais posse de bola do que o Flamengo. O Cruzeiro trocou muito mais passes do que o Flamengo. Quase 500 passes trocou o Cruzeiro, e o Flamengo trocou 360 passes. E o Flamengo cometeu mais faltas do que o Cruzeiro, 18 contra 13. O que demonstra o seguinte: foi um Flamengo muito mais reativo, um Flamengo que, com exceção dos primeiros 15, 20 minutos de jogo, quando o Flamengo pressionou bastante o Cruzeiro, depois o Flamengo esperou o Cruzeiro. Muito porque também fez o gol logo no começo, e aí desenhou o roteiro do jogo, mas também porque o modelo de jogo do Leonardo Jardim estabelece exatamente isso, que o Flamengo recupere a bola no meio de campo e rapidamente chegue ao ataque com um jogo mais objetivo, com um jogo mais rápido, com um jogo mais vertical. Foi um Flamengo que não teve tanta prioridade na posse de bola, não buscou a prioridade na posse de bola, embora tenha jogadores com características para fazer esse tipo de jogo, de qualidade de posse de bola. O Flamengo não buscou a posse de bola, ao contrário, deixou a bola muitas vezes com o Cruzeiro, né? E é curioso porque o Cruzeiro do Leonardo Jardim, na temporada passada, foi um dos times com menos posse de bola do Campeonato Brasileiro. Será que vai ser assim o novo Flamengo? Não sei. Acho que muitas vezes sim, dependendo do adversário. Acho que mais uma vez o Flamengo, assim como foi contra o Fluminense no final de semana, o Flamengo se moldou ao jogo do adversário. Haverá momentos em que o Flamengo vai ter que ter a posse de bola, dependendo do adversário. Se o adversário jogar contra o Flamengo no Maracanã só para se defender, evidente que o Flamengo vai ter que ter a posse de bola, vai ter que ter outro estilo de jogo. Mas acho que o Flamengo demonstrou mais a cara, já demonstrou a cara do Leonardo Jardim em pouquíssimo tempo de trabalho. E depois a gente vai falar mais sobre isso. Também foi muito interessante o aproveitamento do Lucas Paquetá no time, né? O Leonardo Jardim parece que encontrou um jeito de utilizar o Lucas Paquetá no time. Foi o melhor jogo do Flamengo na temporada, na minha opinião, e foi o melhor jogo do Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo. O meu caro Júlio. Grande Carlos Cerito, concordo em gênero e grau. Também foi o melhor jogo para mim até o momento no retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo. Lembrando, pedindo para você deixar o like, muito obrigado pela audiência, já somos mais de 1.400 aparelhos conectados simultaneamente na nossa live, pedindo para você já deixar o seu like, hein? Chegou aqui na live, vamos dar aquela moral, chega na live, deixa o like, aciona o sino de notificação, se não é inscrito, vai se inscrevendo aí, dá essa moral para S1 Live. Renan Moura, bom dia, grande cacique Renan, suas primeiras impressões do que foi Flamengo e Cruzeiro. O Cereto falou sobre justamente já uma mudança de metodologia de trabalho do Flamengo já na segunda partida de Leonardo Jardim, a primeira pelo Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o próprio treinador destacou que é a segunda partida que o Flamengo não sofre gols, os 2 jogos do Leonardo Jardim. Isso é um ponto, o Flamengo voltando a ter
aquela máxima de um bom ataque ganha jogos e uma boa defesa ganha títulos. Essa é a tendência sempre de um time vencedor. O Flamengo não sofre gols, na verdade, há 3 jogos, né? Teve 8-0 contra o Madureira, mas há 2 jogos com o técnico Leonardo Jardim. A enquete, o Renan, é justamente sobre mais ou menos isso que o Cereto falou inicialmente, né? É o seguinte, a enquete é: fala, torcedor, você já observa algumas alterações no Flamengo de Leonardo Jardim? Opção A, sim, já houve mudanças. Opção B, ainda não. Mediante a isso, quero sua opinião. Já houve mudança e também suas primeiras análises e impressões de Flamengo e Cruzeiro. Bom dia, Renan Moura. Bom dia, Júlio. Bom dia, Cereto. Bom dia, Isaac. Bom dia a galera que está aqui com a gente na S1 Live. Sim, houve mudança, Júlio. Já dá para a gente perceber algumas mudanças em relação ao trabalho do Felipe Luiz. Uma delas, gostei bastante. O fim da necessidade urgente por um time que avança e ataca, tendo a obrigatoriedade de exercer em campo a participação dos pontas. Porque eu entendo que o Felipe Luiz já colocou o Lucas Paquetá como um jogador mais pelo lado direito, como ontem ele exerceu esse papel com o Leonardo Jardim. Mas a função, eu acho que o Felipe Luiz obrigava dos jogadores era de atacar muito pelos flancos, tentar espaçar o time adversário que se retrancava para evitar as ações ofensivas do Flamengo. Isso acabava obrigando o time a exercer muitos chuveirinhos na área em busca de alguém que pudesse fazer a conclusão. Só que sem o Pedro no ápice da forma física e sem ele em campo, qualquer outro não conseguiria fazer esse papel, o Flamengo vinha sendo dominado facilmente pelos adversários. E eu acho que o Leonardo Jardim encontra uma forma melhor de poder jogar e também de ser melhor do que o adversário naquilo que a gente fala sobre posse de bola. Ele já dizia que não adianta você ter 70% de posse de bola sem saber o que fazer com ela. Então hoje o Flamengo joga, mas também deixa o adversário jogar. É claro que contra equipes de menor técnica, o Flamengo deve ser dominante. Mas em um jogo como o de ontem, diante do Cruzeiro, que também tem um pouco do DNA do Leonardo Jardim da última temporada, e que era um esquema tático, às vezes, espelhado ao do Flamengo, com o novo treinador, foi um jogo jogado. O Flamengo jogava, mas ao mesmo tempo o Cruzeiro também tinha as suas oportunidades. Eu acho que ainda falta um ajuste fino defensivamente, por mais que o Flamengo não tenha sofrido gols contra o Fluminense e o Cruzeiro, ontem o Cruzeiro teve chances sim de marcar. Muito em cruzamentos para a área. Eu acho que em alguns momentos os adversários tinham uma certa facilidade dentro da grande área do Flamengo para concluir a gol. E também na entrada da área eu percebi que existia algumas finalizações que o meio-campo do Flamengo poderia evitar essa aproximação à grande área. A parte boa é que estava bem preenchido aquele setor do Flamengo próximo à meta do Rossi, e em muitas das vezes o goleiro não era exigido. A própria defesa conseguia abafar ou evitar uma finalização com um corte, colocando para escanteio ou retirando a bola justamente da grande área. Foi uma partida realmente melhor do Flamengo, na minha visão. Eu acho que já tem um pouco da cara do Leonardo Jardim. E eu acho que o Flamengo vai melhorar ao longo dessa temporada. Se for um Flamengo que realmente dá a bola, mas quando rouba essa bola, ataca de forma vertical, rápida, em direção à meta adversária, vai ser um time difícil de ser parado, porque tecnicamente a gente sabe que é um time de muita qualidade. E se o Flamengo consegue subir e descer os seus blocos de defesa, meio e ataque, a qualidade do Flamengo ela tende a sobressair em relação aos adversários. Então eu acho que esse time pode e vai evoluir bastante na mão do Leonardo Jardim. Gostei da última entrevista coletiva, mais uma vez ele frisando que ele não vai inventar, ele só vai improvisar em uma necessidade, como foi na estreia dele colocando o Plata na vaga do Pedro. Ontem já foi a entrada do Wallace. Eu acho que falta ainda um atacante para dividir responsabilidade com o Pedro naquele setor, mas só em saber que ele não vai improvisar e vai colocar o jogador na forma que ele melhor gosta de atuar em campo, eu acho que já dá um alívio muito grande em relação a algumas teimosias que tinha
o técnico Felipe Luiz. Gostei muito ontem da atuação do Flamengo diante do Cruzeiro e a manutenção aí dessa invencibilidade em casa diante do time mineiro desde 2018 sem perder no Maracanã.